Um dos maiores desafios que a NASA relatou enfrentar no final de 2023 foi a falta de dados para determinar se um objeto é de fato um OVNI ou não. Segundo o relatório, publicado em setembro do ano passado, os relatórios de testemunhas oculares, em sua grande parte, carecem de informações necessárias, como registros visuais ou dados de radares, para tirar conclusões definitivas. Porém, embora a existência de vida extraterrestre não possa ser concluída pelos relatórios mais recentes, uma potencial tecnologia alienígena desconhecida, operando na atmosfera da Terra, não é uma possibilidade que a NASA negue de imediato. No entanto, o processo do estudo recente foi questionado. Ao apresentarem o resultado do relatório, os porta-vozes da NASA foram indagados pelos repórteres presentes sobre o real motivo dos autores do relatório de setembro terem que trabalhar apenas com material não sigiloso, enquanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos mantém imagens e vídeos em segredo. Dan Evans, pesquisador em astrofísica e atualmente membro da diretoria de missões científicas da NASA, respondeu que uma das razões pelas quais restringiram o estudo a dados não confidenciais é porque, desta forma, os representantes da NASA poderiam falar abertamente sobre o assunto. As múmias de Nazca. Bom, no início daquele mês, o autoproclamado especialista em OVNIs, Jaime Maussan, chegou a levar 2 supostos cadáveres não humanos para uma audiência no Congresso mexicano. Maussan disse que os corpos foram encontrados no Peru em 2017 e afirmou que os testes de radiocarbono dataram os cadáveres como tendo até 1.800 anos, por aí. No entanto, mais de 30% do DNA dos espécimes era desconhecido, de acordo com testes da Universidade Nacional Autônoma do México. Isso poderia comprovar, segundo os ufologistas, que aqueles cadáveres não faziam parte da evolução da nossa espécie no planeta Terra. A Assembleia Pública foi realizada no dia 12 de setembro de 2023 e promovida por um deputado do país para discutirem sobre as bases de uma legislação para a regulamentação de fenômenos aéreos não identificados, de acordo com o jornal mexicano El Universal. Os corpos foram apresentados em uma espécie de caixa protegida por vidro. E, segundo o pesquisador e ufólogo, os corpos teriam cerca de 60 centímetros de comprimento e teriam sido encontrados próximo das linhas de Nazca, no Peru. Na audiência, o relator observou que os 2 corpos não foram encontrados em naves, mas sim em minas de diatomáceas, uma espécie de alga que pode ser identificada em água doce e salgada. Segundo o antropólogo Roger Zuniga, da Universidade Nacional de São Luís Gonzaga, em Ica, no Peru, os pesquisadores estudaram 5 espécimes semelhantes ao longo de 4 anos, atestando que não houve absolutamente nenhuma intervenção humana na formação física e biológica destes seres. Bom, Zuniga apresentou uma carta assinada por 11 pesquisadores da Universidade de Ica, declarando o mesmo. No entanto, o documento deixava claro que tais relatórios não afirmavam que os corpos fossem exatamente de origens extraterrestres. A audiência foi calorosa. E o cirurgião argentino Celestino Adolfo Piotto disse acreditar, após analisar os resultados dos exames e as imagens dos corpos, que eles eram uma versão evoluída dos seres humanos de hoje. Durante a coletiva de imprensa com os porta-vozes da NASA, após a conferência no Congresso dos Estados Unidos, quando a BBC perguntou aos cientistas da NASA sobre as recentes revelações no Congresso do México sobre supostos cadáveres não humanos, os participantes do painel disseram que precisavam estudar mais sobre eles
antes de dizer alguma coisa. Os membros do painel também se recusaram a falar sobre os depoimentos prestados no Congresso dos Estados Unidos em junho de 2023 por ex-oficiais militares. Na ocasião, as autoridades alegaram que o governo americano recolheu e está guardando material biológico não humano. O debate atual é se a NASA deveria dedicar mais esforços para encontrar vida no espaço sideral, em vez de investigar se os OVNIs aqui na Terra têm origem extraterrestre. No painel de setembro, explicaram que os telescópios existentes no universo, que estão vasculhando as estrelas e constelações, dizem respeito a um projeto recente, constituído pelo Observatório de Mundos Habitáveis, que será especificamente dedicado à procura de planetas semelhantes à Terra no espaço sideral. Ellen Stofan, ex-cientista-chefe da NASA em 2015, chegou a dizer em um painel de discussão da NASA sobre mundos habitáveis, que inclusive acreditava que fortes indícios seriam encontrados dentro de uma década, em 2025, e evidências entre 20 e 30 anos. Além do mais, vários sites e pesquisas já estão sendo destinados a essas pesquisas. O Breakthrough Listen, por exemplo, usará dados do Observatório Vera Rubin, no norte do Chile, a partir deste ano, para tentar achar evidências de civilizações para além da Terra. A Artemis II da NASA também poderá chegar em evidências com a exploração ao redor da Lua, assim como a nave Europa Clipper, que irá explorar uma das maiores luas de Júpiter. Outras missões espaciais com esses objetivos também serão lançadas este ano, como a da Agência Japonesa de Exploração Espacial, que terá um programa de exploração da Lua de Marte. Um documento da Força Espacial Estadunidense, em novembro de 2023, também detalhou uma nova categoria de preocupações da NASA, referindo-se a observáveis anormais e padrões de vida, mencionando a detecção de objetos com comportamentos e características inexplicáveis na área cislunar, entre a Terra e a Lua. O que chamou a atenção nesse estudo é que, embora a definição desses termos pareça ambígua, especula-se que estas questões estejam relacionadas ao comportamento gravitacional desafiador, observabilidade reduzida nos sensores, acelerações repentinas e até viagens entre o ar, o mar e o espaço. O relatório aponta para uma necessidade de distinguir entre fontes de anomalias espaciais para apoiar a resolução de possíveis ameaças ou até mesmo a recuperação de tecnologia descoberta. Vida extraterrestre na termosfera. A maioria de nós imagina que os seres alienígenas, como organismos baseados em carbono, que precisam de água e oxigênio para sobreviverem. Mas e se houver outro modo de vida que não dependa dessas condições? Esta é a questão intrigante que uma equipe de investigadores de várias disciplinas e instituições explorou em um novo estudo publicado na revista Astrobiology. O estudo, intitulado Vida Extraterrestre no Espaço, Plasma na Termosfera, WAPS, Pré-Vida e Quarto Estado da Matéria, apresenta evidências e argumentos para a existência de entidades baseadas em plasma na termosfera, a camada da atmosfera da Terra que se estende de cerca de 90 a 600 quilômetros acima da nossa superfície. O estudo apresentou imagens de vídeo de 10 missões de ônibus espaciais da NASA que demonstravam como os plasmas autoiluminados de até 1 quilômetro de tamanho exibiam comportamentos semelhantes aos da vida no nosso planeta. Como exemplos, o estudo revelou sobre a alimentação de radiação eletromagnética, a mudança de forma e tamanho e o movimento em diferentes velocidades e direções,
além do fato destas presenças congregarem-se através de interação e deixar rastros por onde passam. Os vídeos de plasmas extraterrestres entrando em contato, cruzando-se e deixando um rastro de plasma foram denominados como exemplos de colisionalidade e canibalismo energético e foram registrados pela missão STS-75 do ônibus espacial Columbia. Eles também compararam esses plasmas com aqueles observados e filmados por astronautas, pilotos militares e civis ao longo dos anos, classificados nas ocasiões como UFOs. Bom, os pesquisadores propõem que os plasmas são atraídos pela atividade eletromagnética e podem ser responsáveis por muitos dos avistamentos de UFOs que a sociedade testemunhou ao longo dos séculos. O que impressionou nessa pesquisa foi a possibilidade desses plasmas não serem biológicos, mas representarem uma forma de pré-vida que poderia evoluir para formas mais complexas ao incorporar elementos comuns no espaço, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Por fim, o estudo definiu os plasmas como entidades eletromagnéticas que possuem características celulares e apresentam padrões comportamentais distintos, que são afetados por suas propriedades elétricas. E isso faz com que interajam e se comportem individual ou coletivamente. Neste sentido, como os plasmas na termosfera são atraídos pela atividade eletromagnética e descem para as tempestades e para a baixa atmosfera, eles provavelmente seriam os responsáveis por alguns dos numerosos relatos de UFOs que temos notícias, incluindo o evento que ficou conhecido como Foo Fighters, observado pelos pilotos alemães, japoneses e aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O estudo e artigo científico citado desafiam os pressupostos convencionais sobre a natureza e a origem de vida e abre novas possibilidades na exploração e compreensão do universo. Roswell, do Reino Unido. Bom, outra situação que deixou vestígios no nosso planeta e recebeu atualizações recentes através dos relatórios do autor Mark Oley, em uma revisão do seu livro Roswell da Europa, 40 anos desde o impacto, sugerem que cerca de 6 pedaços de sucata foram recuperados de uma área arborizada pela Federação de Ufólogos Independentes do País de Gales. A informação veio do Daily Star, importante periódico britânico fundado em 1978, responsável por divulgar notícias variadas como economia, política e cultura. Conhecido como Roswell do Reino Unido, em referência direta a outro caso famoso, nomeado de Caso Roswell, que ocorreu em 1947 em Roswell, no Novo México. Este segundo caso aconteceu em dezembro de 1980, na floresta Rendlesham, na Inglaterra, quando uma equipe de militares afirmou ter visto uma série de luzes estranhas que acabaram sendo o prenúncio para o surgimento de uma nave espacial supostamente de origem extraterrestre. Além deste evento, 3 anos depois, a suposta queda de um UFO em Llanellar, uma pequena vila galesa na Grã-Bretanha, pode auxiliar nas descobertas sobre o Roswell do Reino Unido. Em janeiro de 1983, foi alegado que um objeto estranho teria colidido em um grupo de árvores no meio da noite, espalhando pedaços de um metal não classificado naquela época e na nossa tabela periódica. Segundo o Daily Star, as amostras das sucatas encontradas na região foram enviadas para laboratórios na Austrália e nos Estados Unidos para testes adicionais. Na atualização do seu livro, Mark Oley escreveu que a Austrália ficou em primeiro lugar como espuma de alumínio, concordando parcialmente com a British Aerospace, que antigamente pensava que os detritos se tratavam de alumínio na forma de duralumínio.
Os Estados Unidos, então, retomaram suas análises e alegaram ser lantânio, quase puro, um metal exótico e extremamente caro para produzir na nova parte da tabela periódica. No entanto, nenhum desses materiais estava em circulação em 1983. Por isso, Ollie explicou que os rastros da colisão consistiam em dois metais diferentes em formas únicas e específicas, que não eram conhecidas por terem sido desenvolvidos no final da década de 1970 ou disponíveis para uso real após 1983. O escritor questiona se os metais de fato tinham origem terrestre ou extraterrestre, suscitando a possibilidade de algum tipo de tecnologia híbrida ou de engenharia reversa. O jornal britânico ainda revelou que outros aspectos dos materiais, como tintas e adesivos, também puderam ser identificados a partir dos testes adicionais publicados na atualização do livro e nas notícias mais recentes sobre a colisão. Dessa forma, rumores de que militares britânicos e norte-americanos poderiam ter testado novas tecnologias em partes quase vazias e, às vezes, até ocupadas do Reino Unido, trazendo uma outra perspectiva sobre o assunto. Se ambos os materiais ainda não tivessem sido desenvolvidos na década de 1970, isso não comprovaria que os metais não estivessem disponíveis para uso em 1983, pois não há nada que diga que os militares não poderiam estar utilizando os devidos materiais nos testes mencionados. A verdade é que temos que fazer um trabalho minucioso de catalogação para compreendermos o evento OVNI. Desde os primórdios, as sociedades primitivas também já foram deixados sinais de um possível contato com extraterrestres. Esses contatos foram testemunhados por diferentes pessoas em diferentes partes do mundo. Para Tim Burchett, deputado representante do 2º Distrito de Tennessee no Congresso dos Estados Unidos, o governo teme que haja revoltas se a verdade sobre os UFOs for conhecida. Em uma entrevista, o político trouxe um exemplo prático dessa conduta, ao mencionar que, ao cruzar o caminho de um dos seus colegas de trabalho nos túneis do Capitólio, ele foi alertado sobre a importância de não tornar em público o debate sobre os OVNIs. Na ocasião, o colega alegou que as pessoas não conseguiriam lidar com isso e que poderia haver tumulto. Isso me lembra a comédia ácida estrelada por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, que contou com a magnífica Meryl Streep na função de presidenta dos Estados Unidos. Vocês lembram desse filme? A obra acompanha dois cientistas interpretados por DiCaprio e Lawrence que buscam a todo custo convencer a humanidade de que um cometa destrutivo está a caminho da Terra. Após o lançamento, muitos internautas começaram a comparar o longa com a atual situação política do país. Será que Não Olhe para Cima é inspirado em eventos reais? DiCaprio explicou que, resumidamente, o filme é uma analogia para a cultura atual e a nossa incapacidade de escutar e aceitar fatos científicos, possibilitando uma reflexão sobre como a humanidade lida com perigos iminentes e como os líderes mundiais reagem diante de potenciais crises e riscos para o planeta Terra. Entretanto, a comédia da Netflix é sobre um problema muito mais complexo, provocado pelas atitudes dos próprios terráqueos, as mudanças climáticas. Cientistas vêm alertando sobre o problema há décadas. E assim como em Não Olhe para Cima, o clima alterado pode oferecer uma série de riscos de extinção para a humanidade, se não começarmos a tomar atitudes agora. Sobre a investigação do deputado Burchett sobre UFOs e falas recentes sobre a importância do debate público, suas atitudes não dizem respeito apenas a uma busca por conhecimentos científicos, mas a uma jornada que se harmoniza, inclusive, com suas crenças espirituais.
O parlamentar defende que a existência de alienígenas e a sua menção nos textos bíblicos não contradizem a fé cristã, mas sim poderiam enriquecê-la. Segundo Burchett, tais referências ampliam a compreensão do universo e a criação de Deus, indo além dos confins da Terra. O parlamentar aponta passagens da Bíblia, como as do livro de Ezequiel, interpretadas como possíveis encontros com seres extraterrestres ou naves espaciais. Ele sugere que essas descrições de rodas dentro de rodas e criaturas vivas poderiam sugerir visitantes de outro mundo. A abertura de Burchett a estas interpretações desafia as leituras convencionais das Escrituras e convida a uma contemplação mais ampla da criação divina. Esta exploração do desconhecido é oportuna, uma vez que aumentou o interesse público nos UFOs e no que o governo pode saber sobre eles. A liderança de Burchett na exigência de mais audiências no Congresso e testemunhos de denunciantes reflete uma procura crescente de transparência. Estes esforços procuram preencher a lacuna entre os fenômenos aéreos inexplicáveis e a compreensão pública, potencialmente remodelando as percepções do nosso lugar no cosmos. Além disso, a perspectiva de Burchett encontra ressonância para além das fronteiras políticas ou religiosas. O reconhecimento pelo Vaticano da possibilidade de vida inteligente não humana exemplifica uma aceitação mais ampla destas discussões dentro das comunidades religiosas. Esta abertura sugere uma disponibilidade para acolher a ideia de inteligência extraterrestre no âmbito da fé. À medida que o deputado Burchett continua a defender mais investigações e divulgações sobre UFOs, a sua abordagem sublinha um momento crucial em que a fé, a política e a busca por verdades cósmicas convergem. O trabalho do congressista não apenas impulsiona um debate nacional sobre a vida extraterrestre, mas também estimula uma reavaliação da compreensão do universo pela humanidade através das lentes da espiritualidade. Na expectativa de novas audiências e revelações, o interesse do público permanece profundamente centrado no que o futuro nos reserva. Os esforços do deputado Burchett exemplificam uma disposição corajosa de questionar, explorar e integrar o desconhecido com o espiritual, traçando um curso para uma visão mais inclusiva e expansiva do universo e do nosso lugar dentro dele. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.